Graça e paz, igreja. Meu nome é Liliana, diaconisa Liliana. Vou estar falando aqui sobre o livro de Esté, capítulo 5, e tá falando sobre as vestes, a importância das vestes. Aprendendo a importância das vestes. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Esté, capítulo 5. O livro de Esté fica entre Neemias e entre Jó, um pouquinho antes dos Salmos. Vou estar lendo do 1 até o 8, tá? Quem puder me acompanhar. Esté convida ao rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante o rei. Ele estendeu o seu cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. No 3. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. No 4. Respondeu Esté: Se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar Amã, para que atendemos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esté havia preparado. E disse o rei a Esté no banquete do vinho: Qual é tua petição? E se te dará que desejes. E se te dará que desejes. Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esté e disse: Minha petição e desejo são os seguintes: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Amém, até aqui. Irmã Liliana, por que falar sobre as vestes? Bom, nós sabemos que nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos nos preparando para a santificação. Estamos em processo de santificação. Então, e a palavra de Deus diz o quê? Ninguém verá a Deus se não tem santificação. Então, para você poder ver a Deus, você tem que viver em santidade. E as vestes condiz muito com isso. Só que a santificação tem a ver com as nossas vestes físicas, muito mais além com as vestes espirituais. Como você está, né, por dentro, como você está em pecado. Nós temos iniquidade, nós temos a natureza adâmica, que lá no livro de Gênesis fala, né, que o homem e a mulher, Adão e Eva, andavam nus. E quando eles pecaram, eles tiveram a consciência de que eles estavam nus. Então Deus foi e fez um sacrifício, né, matando um animal, para que essas vestes pudessem cobrir. Eles tirassem aquelas folhas de figo, para que eles pudessem se cobrir, né? Já que o pecado veio na consciência deles, então eles se sentiram desonrados, né? Como se estivessem se expondo para Deus e para as outras criaturas. Não tinha os animais somente, né? Então eles estavam ali, a consciência deles acusando aquela culpa. Então o que Deus fez? Mostrando, Deus providenciou as vestes para que pudesse cobrir a vergonha, né? Uma forma como uma justificação. Jesus, ele se despiu para que nós pudéssemos ser vestidos com a justificação, né? Através do seu sacrifício vicário na cruz. A importância, né, da Esté
nós vamos estar falando aqui, nessa parte, o que foi que aconteceu? Havia lei naquela época que era proibido de qualquer pessoa da família se aproximar do rei. E até mesmo um membro da família. A pessoa se arriscaria, a pessoa poderia ser morta. Por quê? Era uma forma de defender o rei. Então, a pessoa não entrava de qualquer maneira. Teria que haver uma autorização, né, antes, prévia, para que a pessoa pudesse adentrar no pátio interior, que a pessoa pudesse adentrar, se aproximar do rei, propriamente dito assim, né? Então, o que foi que aconteceu? E já havia 30 dias que ela não era chamada, a Esther. Então, assim, ela se arriscou mais ainda, né? Então, ela usou de estratégia. Ela orou, jejuou, né, durante os 3 dias, para que ela pudesse se aproximar do rei, né? Para que ela conseguisse a petição dela, né? Que era para poder salvar o povo judeu. Depois ela se apresentou falando que ela era judia, teve que quebrar esse protocolo, né? Para ela poder alcançar o favor do rei. Aleluia. E o que nos diz a palavra? Que nós, como igreja, nós temos acesso direto à sala do trono, pelo sacrifício vicário de Jesus. E pela justificação, nós somos justificados, né? O véu foi rasgado e nós temos acesso direto, né, ao trono. Essa palavra está lá em Hebreus, né? Hebreus 3:12, se eu não me engano. Tá abrindo aqui rapidinho. Hebreus 3:12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém. E também está em Efésios. Só um momentinho. Efésios 3:12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém. Então nós temos acesso direto pelo sacrifício de Jesus ao trono, ao Santo dos Santos. Se nós não somos melhores do que ninguém, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, isso nos garante você entrar. Você tem direito, né? Somos herdeiros e cordeiros de Cristo. Então, nós temos acesso direto ao trono. Quando você precisar de fazer uma oração, muitas das vezes a palavra, o que nos mostra? Isso aqui, essa importância. Porque algumas pessoas, algumas religiões acreditam, eu já fui de outras religiões, eu achava que eu podia pedir intervenção, né, de outros, de santos, né? Então, quando a palavra entrou, quando a palavra do Senhor veio fazer parte da minha vida, eu descobri que eu não precisava mais. Eu às vezes colocava as obrigações e eu via que eu não precisava. Se Deus fala que Ele é todo-poderoso, por que eu tenho que pedir ajuda a outros, né? Então, assim, passei a perceber dentro da palavra, a palavra foi entrando. Aos pouquinhos eu tinha conhecimento da palavra, que eu participava de missas, né, católicas. E até o pai de santo, ele falava no centro espírita, ele falava: minha filha, resolve tua vida, ou você fica na casinha ou você fica aqui. Porque quando eu ouvia a palavra no domingo, na missa, chegava na segunda-feira, eu não recebia as entidades. Então, assim, nessa época, prezava muito a palavra, né, na igreja que eu frequentava. E eu não manifestava, né, os demônios. Então, já era o Senhor já trabalhando, né, na minha libertação, né?
Eu creio assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é mais cortante que espada de dois gumes, ela é apta a discernir pensamentos e desejos do coração. Então a palavra de Deus quando entrou, a rema, entrou na minha vida, o Senhor ele dissipou toda a treva. Eu já começava a dissipar toda a treva, então eu já estava marcada já para pertencer, né, ao Senhor, a viver o Evangelho. Amém. E outra parte que nós vamos estar falando também é sobre a veste do rei. Como era a veste do rei? Uau! Era muito, muito interessante isso. Nós vamos chegar no consenso. A roupa do rei. Era um manto externo, era tingido com púrpura da Fenícia e bordado de ouro com figura de falcões ou serpentes lutando. Sob o manto dele eram usadas calças brancas ou vermelhas com barras de púrpura, brincos de ouro com pedras preciosas, braceletes em colar filigranado adornavam o rei. A espada do rei, cuja bainha era feita com uma cor única, pedra preciosa, que era presa com um cinto de ouro. Cores vivas, pedras preciosas e ouro em abundância conferiam o esplendor dos trajes reais. Por certo, a rainha deveria também ser muito suntuosa. Amém. Ai, Marilena, por que você está detalhando a roupa do rei? Vamos chegar lá. Bom, a rainha, para ela, quando ela chegou, se aproximou do rei, ele estava com essas vestes, né? Então, assim, da mesma forma é a oração, né? A gente ora, Deus está lá no trono dele, assentado, com suas vestes reais. Então, assim, a gente não entra de qualquer maneira na presença do rei, né? Que o rei também não está de qualquer maneira. Deus também não está de qualquer maneira. No Salmo 93 fala que o Senhor ele se revestiu de esplendor, se não me engano, esplendor e majestade. Vou estar só conferindo aqui, só para não ficar nas minhas palavras. Reina o Senhor, Salmo 93, 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, e revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Amém. Então, o Senhor está vestido de majestade e poder, né? Então, assim, majestade e poder. O rei também vestido de majestade e poder. E como virá o rei Jesus? Também, ele virá como rei, né? Ele veio como homem, mas ele virá como rei. Então, assim, se o rei Assuero ele está vestido dessa forma, imagine o rei Jesus, como ele virá. Eu creio que virá também de poder e majestade. Virá adornado, com certeza, né? E será de uma forma assim que a gente vai olhar, a gente vai saber que é ele, né? E não tem como. E da mesma forma como a gente deve entrar na casa do rei, devemos entrar na casa de Deus. Deus não quer que você vá, assim, suntuosa, que até é interessante que o pastor até fala muito isso, nada pode tirar o brilho da palavra. Se tem algo em você que está tirando o lugar da palavra de Deus, né? Assim, Deus, ele é simples. Então, o Senhor, ele quer que a gente entre na presença dele com dignidade, né? Então, assim, a mulher de Deus tem esse papel importante. A Esther, ela marcou a história dela, né? Ela foi uma mulher muito importante, ela teve ousadia, ela sabia se comportar na presença do rei, tanto é que ela alcançou graça, né, favor do rei, porque ela não entrou de qualquer maneira na presença do rei. Da mesma forma, a gente entrar na casa de Deus, não podemos entrar de qualquer maneira. Tem pessoas que eu vejo, às vezes na minha igreja, eu via na minha igreja várias mulheres entrando de qualquer maneira, de roupas curtas, roupas muito apertadas, roupas assim, com transparência, não dizendo que eu sempre fui certinha, né, com vestes, mas o Senhor ele trabalhou muito isso em mim. Deus ele vai definir um estilo para cada uma, né, para cada uma mulher de Deus, cada homem de Deus, um estilo. Porque o Senhor mesmo ele falou para mim, não se preocupe com suas vestes, que estarei eu provendo. Ou seja, Deus estaria ajustando as minhas vestes para que fosse condizer com uma mulher de Deus, com uma mulher séria de Deus. Talvez eu ainda tenha que melhorar muito, né? Mas
eu acho que eu já mudei muito em comparação do que eu era. For olhar lá atrás, eu já mudei muito, muito mesmo. É, não é que você vai se vestir como crente. Não. Você vai se vestir de maneira digna, de maneira decente, né? Para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, é uma pessoa séria, é uma pessoa de respeito, né? Porque às vezes você olha uma pessoa, a pessoa pode estar de shortinho, pode estar de top, tudo bem, não é? Tá numa praia, não é que você não vai dizer, ela não é de respeito. É, também. Mas só que a gente é muito vigiado, existe uma nuvem de testemunhas, né? As pessoas olham muito. Então, assim, a partir do momento que você carrega a cruz, você tem um compromisso com o Senhor, primeiramente, né? Com o Espírito Santo e com a humanidade, né? Com as pessoas. Porque as vestes condiz muito com santidade, sim, né? E o Senhor, ele não quer que você se vista, eu quero fazer um biotipo de crente, não. O Senhor não quer isso. Ele quer que você represente o reino, né? Então, a rainha Esté, ela sabia se posicionar. Ela sabia se representar o reino, né? O reino dela, o reino judeu. Então, ela foi ali como esposa, né? Como noiva, e ela foi também como uma representante do reino dela. Então, ela foi tratar algo sério. Então, quando você vai tratar algo sério, como é que você vai? Você não vai de qualquer maneira. Se você for para uma causa na justiça, né? Se for no tribunal, você não vai de qualquer maneira. Você vai vestida decentemente. Você sabe que lá você vai ser impedida de você entrar, né? Então, assim, as vestes, muitas das vezes no hospital, você não pode entrar também de qualquer maneira, tem que entrar de sapato fechado. Eu trabalho no hospital com uma roupa decente, você vai ser barrada numa visita. Então, assim, as vestes condiz muito sim. As pessoas falam que não, mas condiz muito sim, tá? Com a sua posição, com a sua autoridade. Então, assim, imagine um pastor andar todo desleixado, uma missionária, fora outras profissões também, né? Médico, você vai gostar de entrar numa consulta médica, a médica tá com o cabelo todo esgruvinhado lá, todo jogado, com óculos tortos, você vai falar, meu Deus do céu, que é essa mulher, né? Ou quem é esse homem? Que também outra hora também não estava muito bem arrumado, com as unhas sujas, né? Então, assim, a primeira impressão é que fica, né? Então, assim, a mulher de Deus tem que ter essa preocupação, né? Vai pregar numa igreja, não vai também de qualquer maneira, vai simples, mas vai limpinha, cheirosinha. Eu não tenho muitas roupas. De repente você pede emprestado, né? Com alguém que seja mais ou menos do seu tamanho, né? Então, assim, é muito importante, sim, a visão, né? E outra coisa que eu vou ter que abordar rapidamente é o mês Nissan. O Espírito Santo pediu para estar abordando esse assunto, tá? Depois eu vou encerrar em Apocalipse 22, tá? Já estou partindo do meio para o fim já. Mas Marilena, por que do mês Nissan? Vocês já vão entender já já. Nissan é o primeiro dos 12 meses no calendário judaico. Não, Nissan não é o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o sétimo na linha de mês, o Nissan. Ele é um dos primeiro mandamento religioso, é o marco religioso do calendário judaico. Ele é dado à nação, à recém-nascida nação de Israel antes do Egito, do êxodo do Egito. Ele é um mês que será para eles dos primeiros meses. Nissan começa especificamente o período Tekufá, da primavera. Os 3 meses desse Tekufá, Nissan, Iyá, Sivan, não sei falar hebraico, mas vou tentando. Corresponde às 3 tribos do acampamento de Yehudá. Eu acredito que é o Judá, né? Issacar e Zebulun, que se situavam a leste. Na Torá, Nissan é chamado do mês da primavera, Kodesh Aviv. Além disso, Nissan dá início aos 6 meses de verão, que corresponde aos 6 níveis de luz direta no divino serviço despertado acima. Há uma alusão a esse nome do Aviv, que começa com as 2 letras, Aleph e Beit.
na ordem direta, a reta do Aleph Beit. Refere-se a Nissan como o mês da redenção. Segundo a opinião aceita dos nossos sábios, em Nissan, os nossos antepassados eram redimidos do Egito e em Nissan serem redimidos. Bom, o que eu entendi, que eu vou te dar sobre o Nissan, que ele começa entre meados de março e abril. Comemora o Pessat, né? Pessat. Que tem a ver com o anjo que passou por cima, né, das casas, aquelas casas que tinham a marca do cordeiro, para que não pudesse cumprir a morte dos primogênitos, né? E marca também a passagem da abertura do Mar Vermelho. Então, assim, para eles, os judeus, é muito importante esse mês de Nissan. Por quê? É comemorado o marco religioso, ou seja, as coisas sobrenaturais vão acontecer. Por isso que se diz que Jesus nasceu nesse período, na origem deles, né, na cultura judaica. Ai, irmã Liliana, você está falando do mês de Nissan. Meu Deus. Bom, como ali fala que é o mês da primavera, mês da remissão. Então, assim, há estudos teológicos que diz que Jesus virá no mês de Nissan, né? O Messias. Então, o que tem a ver é que a gente não sabe quando o Senhor virá, né? E a gente tem que estar preparado, temos que estar preparados, né? Vestidos de santidade, o que o Senhor quer é que nós vivamos em santidade, que nós venhamos, né? Ele até fala, né? Aquele que vencer, dar-te a coroa da vida. Lá em Apocalipse 22, 12 diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Nós estamos vivendo vários momentos, né? Sabemos que ainda não é a vinda do nosso Rei, Jesus. O nosso relógio é Israel, né? E nós devemos ficar ligados para o acordo de paz, né? E essas coisas todas que estão acontecendo é um despertamento, né, para a nossa igreja, para nós nos achegarmos mais às coisas de Deus, aprendermos mais das coisas de Deus, a termos mais intimidade, sabermos entrar na presença de Deus, que o Senhor quer que nós venhamos ter intimidade com Ele, né? É importante isso, que nós devemos saber como entrar na presença do Rei, não entrar de qualquer maneira, como você entrar, a importância também de como você ir à casa de Deus também, cultuar, é importante, temos respeito, né? O Senhor falou para Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar que pisas é terra santa. Então, assim, nós devemos entrar com humildade, deixar os nossos sapatos que o Senhor nos calça na presença dele, né? Ele nos guarda na presença dele. Então, nós não devemos entrar de qualquer maneira. A rainha Esther, ela deixa isso bem claro, né? Que para você alcançar o favor do rei, o favor de Deus também, né? Que a Esther representa a igreja, né? E o rei representa Deus. Então, nós não devemos aprender com a rainha Esther como entrar na presença do rei, a fazer uma petição, né? A pedir ao Senhor que Ele julgue a nossa causa. Se você tiver alguma causa impossível, peça ao Senhor para que Ele julgue a sua causa, né? Que o Senhor, Ele é o justo juiz, né? Então, assim, o Senhor, Ele quer que nós venhamos aprender dEle
que nós não sabemos quando será o mês de Nissan, quando será o mês da primavera, quando será a vinda de Cristo. Então, que nós venhamos estar preparados, adornados, vivendo em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha contribuído, né, para o aprendizado, e que venha o reino do Senhor, né? Que venha o reino, que você possa, por onde você passar, você representar o reino de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é isso que o Senhor quer, que aqui na terra nós estamos representando, estamos a serviço do Rei. Amém? Que você possa ficar com essa palavra e frutificar e multiplicar essa palavra. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Até mais.